Boa tarde. Férias, momento em que alunos e professores devem se cansar de atividades diferentes do que fizeram no ano todo. É importante que o cérebro esteja revigorado para as novas atividades que exigirão dele no novo ano. Cérebro renovado lembra um exercício muito saudável que pode ser realizado sempre, nas férias ou na época de aula. É só escolher o assunto. A leitura. Uma tarefa que é indispensável aos alunos e aos professores. Aqui fica a dica de que, antes de discutir o acervo de livros de uma escola e a formação de crianças e jovens leitores, é preciso falar da formação do professor leitor. Se esse profissional tem a prática da leitura, se conhece os critérios de seleção de uma obra literária, se investe na própria formação leitora. As férias são ótimas para insistirmos nesse hábito ou escolhermos assuntos que nos possam tornar novos leitores. Importante argumento sobre um comentário muito ouvido na escolha de livros para a leitura de crianças e jovens, quando se diz que a maioria dos livros tem uma linguagem muito difícil e é a constatação do mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é escritor e membro vitalício da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. E sobre isso que eu falei, da dificuldade do vocabulário nos livros, ele explica que não se deve subestimar a compreensão da criança, pois nem mesmo um adulto, muitas vezes, compreende 100% do texto que lê. E ele garante, ainda que não existam palavras difíceis, e sim palavras cujo significado a criança desconhece, mas logo que as descobre, pode passar a usá-las no seu dia a dia. Anderson Novello, nesse contexto, ele dá uma dica a nós professores. Ele diz o seguinte: o texto e a ilustração são os critérios mínimos para qualificar um livro literário. E é essencial que o professor tenha um olhar educado para analisar se o texto é bem escrito, se traz um repertório de palavras novas e se a ilustração agrega significado ao que está no texto. A leitura, não só na língua portuguesa ou na literatura, em todas as disciplinas, é peça fundamental para a formação dos jovens e das crianças. Quantas vezes não ouvimos os professores de matemática dizerem que a nota baixa dos alunos não está no conhecimento matemático, mas na interpretação? Então, este é o sinal de que o professor dessa disciplina também deve preparar os seus alunos nesse aspecto, para o qual a leitura é uma grande ajudante. O professor de educação física ensina a ler a regra e o placar. O professor de história ensina a ler o mapa, documento histórico. O professor de geografia ensina a ler os gráficos, o globo terrestre. O professor de ciências não pode errar na hora de interpretar suas fórmulas, suas hipóteses variáveis que vão interferir na conclusão. Assim, todos os professores vão fazendo seus alunos relacionarem as ideias de um bom livro e a sua vivência ao repertório da sua vida. As férias, momento em que a mente se dispõe, é um bom tempo de arriscar um bom livro e, se ainda não tem, encontrar o assunto da sua preferência. Até o nosso próximo encontro.